Recentemente, o presidente do Galo mandou aí pra imprensa, deu uma declaração falando que as pessoas têm que ver o copo meio cheio, que o ano do Galo foi muito bom e tudo mais. Será que é verdade? Só que aqui no canal Galo React nós vamos além. Vamos analisar todos os 20 times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2023, tá? Ainda não tem os de 2024, e vamos ver se realmente o copo foi meio cheio ou meio vazio para cada um deles. Taca a vinheta! Dali, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste audaz canal Léo Brasil aqui. E agora, como eu falei pra vocês, né, vamos ver se o copo foi meio cheio ou meio vazio para cada um dos times, enumerando os feitos, os desfeitos, as coisas boas e ruins de cada um no ano, e vamos ver se realmente foi bom ou foi ruim. Bora lá então, começando pelo América Mineiro. O América Mineiro foi vice-campeão mineiro, eliminado nas quartas da Sul-Americana, com o Mastriano como artilheiro do campeonato. Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil pro Corinthians, pior rebaixamento dos pontos corridos da história. Time que tomou mais viradas na Série A foi o América, pior defesa da história do Campeonato Brasileiro, com 81, gente, 81 fucking gols sofridos. E o jogador abandonando o time e indo pra Disney antes do último jogo. Como tá o copo do América? Tá meio vazio, não tem como. O ano do América não foi muito bom, teve alguma coisa boa ou outra, mas não tem condição. O copo do América foi muito vazio. Coritiba, eliminado nas quartas de final do Paranaense pro Cascavel. Foi pro Cascavel. Segunda pior defesa do Brasileirão, eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pro Sport, não chegou nem nas oitavas, tá? Lembrando que a Copa do Brasil tem primeira, segunda, terceira fase e só depois entra as oitavas de final com os times da Libertadores. E rebaixado no Campeonato Brasileiro. Aí não tem jeito, Coritiba. Copo do Coritiba meio vazio, aliás, meio vazio não, muito vazio. Goiás, vice-campeão do Campeonato Goiano, perdendo para o Atlético Goianiense. Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o Águia de Marabá. Ou seja, o Coritiba foi eliminado na terceira fase, o Goiás nem chegou lá, foi eliminado na segunda. Eliminado nas oitavas de final da Sul-Americana pelo Estudiantes e rebaixado no Campeonato Brasileiro. Copo mais do que vazio, né, meus queridos? O copo do Goiás aí está transbordando tristeza, não tem jeito. O Santos não se classificou para as fases finais do Paulistão, não se classificou para a Copa do Brasil de 2024, eliminado nas oitavas da Copa do Brasil de 2023 pro Bahia, não passou da fase de grupos da Sul-Americana, primeiro rebaixamento da história, terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, tomando 64 gols, torcida destruindo patrimônio dentro e fora do estádio. O copo do Santos não só está meio vazio, como está quase quebrado, meus queridos, de tão ruim que foi o ano do Santos aí. Talvez dos quatro ali tenha sido um dos piores. O Vasco da Gama, eliminado na semifinal do Carioca, eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Gente, o Vasco foi eliminado na segunda fase, eu não lembro por quem, esqueci de anotar, mas que dureza. Salvou-se do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro, complicações com patrocinador e falsas esperanças para a torcida. Normalmente você pensaria aí que talvez o copo tivesse meio cheio por causa da salvação, mas não. Aqui o copo do Vasco foi meio vazio, bem vazio. Afinal de contas, uma camisa do tamanho do Vasco não conseguiu nem sequer chegar, né, na final do Carioca. Ok, pode até acontecer porque são 4 times lá, né, mas enfim, todo o resto aí não foi nada bom. E o Vasco se salvou por muito pouco. Acho que não dá pra contar com esse copo meio cheio não. O Bahia foi o campeão baiano pela 50ª vez, último da chave
da Copa do Nordeste, o que é um ponto bem negativo, lembrando que Copa do Nordeste são 2 chaves com 8 times, ele ficou em 8º na sua chave, eliminado para o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil e salvou-se do rebaixamento no Brasileirão na última rodada. Para o Bahia, copo meio cheio! É isso aí, meus queridos. Claro que a gente tem que levar em consideração tudo, camisa, time, orçamento e tudo mais. Pro Bahia, foi campeão baiano, né? Apesar de ter sido um fiasco na Copa do Nordeste, chegou até as quartas da Copa do Brasil, ganhou uma grana boa, se salvou do rebaixamento, então eu considero o copo do Bahia meio cheio. Cruzeiro! O Cruzeiro não chegou à final do Campeonato Mineiro, sendo eliminado pro América na semifinal. Eliminado pelo Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil, classificou-se na Sul-Americana e se livrou do rebaixamento de forma bem antecipada. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com 32 gols tomados apenas, mesma quantidade do Galo, tá? E o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Conseguiu fazer as pazes com o Mineirão após inúmeras polêmicas ali no início do ano, e também teve a questão da invasão da torcida e possível punição futura. Olha, o Cruzeiro é bem complicado. Eu vou considerar o copo do Cruzeiro meio cheio, porque afinal de contas, se você for olhar na questão institucional, foi até bom pro Cruzeiro tudo que aconteceu assim dentro de campo. Agora, fora de campo seria bem vazio. O Cruzeiro aqui é o mais difícil, viu? Porque aconteceu muita coisa ruim aí pro Cruzeiro. Foi eliminado na Copa do Brasil para um time que é tradicionalíssimo, então a gente não pode considerar que foi uma eliminação horrível. Não foi eliminado para um Ipiranga, para um Águia de Marabá. Foi eliminado pro Grêmio, que é outro dos grandes campeões da Copa do Brasil. Dá para considerar o copo do Cruzeiro meio cheio se você for imaginar que ele subiu da segunda divisão e com um orçamento bem baixo. Então, acho que a maioria dos cruzeirenses não vai concordar, mas eu considero aí, observando de forma analítica e institucional, o copo meio cheio, que eu acho que vai ficar meio vazio no ano de 2024, se a punição relacionada à invasão da torcida realmente sair. Mas se não sair, né, como a gente sabe que aqui é Brasil, a impunidade corre solta, e aí a gente pode considerar o copo meio cheio. Corinthians! O Corinthians foi eliminado nas quartas de final do Paulistão pro Ituano, meus amigos. Eliminado na Libertadores, foi jogar os playoffs da Sul-Americana, ou seja, não classificou nem entre os 2 primeiros da Libertadores, foi da Sul-Americana, e na Sul-Americana foi derrotado na semifinal pelo Fortaleza. Também foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil pro arquirrival São Paulo, brigou contra o rebaixamento durante quase todo o Campeonato Brasileiro e se classificou para a Sul-Americana de 2024. Pro Corinthians é copo meio vazio, não tem como, né, galera? Afinal de contas, o time do tamanho do Corinthians teve tudo pior esse ano, né? No Paulistão foi pior, na Copa do Brasil não foi bem, apesar de ter eliminado o Galo, não foi bem, foi eliminado ali pro arquirrival e obviamente o torcedor fica sentido com isso. E classificou para a Sul-Americana não é um mérito, né? Afinal de contas, no ano passado estava disputando a Libertadores, então esse ano foi pior do que no ano passado. Cuiabá! O Cuiabá foi tricampeão cuiabano, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo São Raimundo de Roraima. Talvez dos times da Série A aí foi a campanha mais vergonhosa da Copa do Brasil. Uma das melhores campanhas do time no Campeonato Brasileiro, ficando o campeonato inteiro no meio de tabela e não correndo risco em nenhum momento. E também se classificando para a Sul-Americana 2024. Para o Cuiabá, copo meio cheio. Afinal de contas, além de ter sido campeão regional, conseguiu aí outros feitos, tirando a Copa do Brasil, que realmente foi trágico para o Cuiabá. O restante aí foi muito bom, não correu risco como sempre. Todo ano o Cuiabá é colocado como eliminado, como a gente já brincou há alguns vídeos atrás, e todo ano ele permanece firme e forte, o incaível Cuiabá. São Paulo! São Paulo começou o ano pessimamente, sendo eliminado pelo Água Santa nas quartas de final do Paulistão. Também foi eliminado pela LDU nas quartas de final da Sul-Americana.
Apesar de ter ganho uma graninha boa por ter chegado até lá, ainda assim, São Paulo é mais camisa que a LDU. Campeão da Copa do Brasil, aí sensacional, resolveu sua vida no Campeonato Brasileiro com muita antecedência e ficou no meio de tabela ali, só navegando em águas calmas, classificado para a Libertadores 2024. Apesar do início de ano do São Paulo extremamente ruim, copo meio cheio. Afinal de contas, foi campeão de um título que nunca teve, conseguiu uma classificação muito antecipada por ter sido campeão da Copa para Libertadores e no ano que vem, com certeza, vai tentar montar um projeto mais forte do que o atual e é uma camisa gigantesca, com certeza vai dar trabalho aí esse São Paulo. Fortaleza! Fortaleza foi pentacampeão cearense, meus queridos. Eliminado na semifinal da Copa do Nordeste pelo Ceará, o maior rival. Eliminado na pré-Libertadores pro Cerro Porteño. Vice-campeão da Sul-Americana, né? Ele foi eliminado na pré-Libertadores, automaticamente foi para a Sul-Americana e conseguiu aí o vice-campeonato inédito para um time nordestino. Também foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil pelo Palmeiras e 10º no Brasileirão com um campeonato mediano. O campeonato, todos os campeonatos do Fortaleza aí, com exceção da Sul-Americana, realmente foram bem medianos, mas a gente pode concordar aí que pro Fortaleza o copo tá meio cheio, é claro. Afinal de contas, não se conseguiu aí novamente se classificar para Libertadores, porém, no ano inteiro não teve grandes complicações ou grandes problemas, né? Claro, o Fortaleza é um dos candidatos, por exemplo, a ser campeão da Copa do Nordeste, mas há outros grandes times lá também, a gente tem que respeitar, né? Por mais que o orçamento não seja tão grande quanto o do Fortaleza, tem outros grandes times lá e, é claro, qualquer um deles pode ser campeão. Então, o copo meio cheio pro Fortaleza. Internacional! O Inter foi eliminado na semifinal do Gauchão pelo Caxias. Também foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil pelo América. Eliminado na semifinal da Libertadores pelo Fluminense. Viveu uma verdadeira montanha-russa no Campeonato Brasileiro, com altos e baixos incríveis e muita inconsistência, terminando em 9º lugar. Contrataram o Kudê novamente, que abandonou o próprio Inter e também o Galo de forma bem bizarra. Eu considero o ano do Inter um copo meio vazio. Afinal de contas aí, além do ano muito irregular do Internacional, né, que é uma também das camisas mais fortes aí do país, cometeu muitas gafes em muitas decisões aí e não conseguiu nem sequer chegar na final do campeonato regional, então copo meio vazio. Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi campeão paranaense, eliminado nas oitavas da Libertadores pelo Bolívar. Eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. O brasileiro bem abaixo do ano anterior, mas se classificou para a Sul-Americana. Ficou ali pertinho, quase chegando na área de Libertadores, e Vitor Roque vendido ao Barcelona, que é um ganho de grana muito bom aí para o Atlético Paranaense, mas uma perda de futebolística aí para o time. Eu considero o ano do Atlético Paranaense copo meio cheio, tá? Afinal de contas, por mais aí que não tenha conseguido, por exemplo, a classificação para Libertadores novamente, fez um ano aí que não foi tão inconsistente, foi eliminado nos campeonatos por times fortes, né? Tirando ali na Libertadores, que eu acho que o Atlético Paranaense era mais time que o Bolívar, mas tem a questão da altitude. E mesmo ficando aí uma posição abaixo do que vem ficando aí, né, fora da Libertadores, ainda considero um campeonato seguro do Atlético Paranaense e muito tranquilo, então copo meio cheio. Fluminense foi campeão da Taça Guanabara e do Carioca em cima do maior rival, do Flamengo. Eliminado pelo maior rival nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ganhou o regional, mas foi eliminado na Copa do Brasil pelo mesmo Flamengo. Campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial pela primeira vez, lembrando que eu tô gravando esse vídeo antes do jogo do Fluminense, então não sei se foi campeão, se perdeu, se passou, mas o fato de chegar no Mundial já é uma vitrine gigante, independente se vai ficar em terceiro, em quarto, ou em primeiro ou em segundo, já é uma vitrine gigante. Claro que o torcedor quer ser primeiro sempre, mas só de chegar lá, pensar que o resto do mundo não chegou já é uma coisa bem grande. 7º do Brasileiro, mesmo sem focar na competição, e o técnico sendo utilizado pela seleção brasileira. Pro Fluminense a gente não tem dúvida, né? Copo meio cheio, lotado,
transbordando. É isso aí, meus queridos. Bragantino! O Bragantino foi eliminado na semifinal do Paulistão pelo próprio Água Santa, que foi até a final ali, eliminando grandes times. Foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Ipiranga. O Bragantino foi eliminado na segunda fase ainda pelo Ipiranga. Péssimo. Eliminado pelo América nas oitavas de final da Sul-Americana. Melhor campanha do time no Campeonato Brasileiro e classificou-se para a Pré-Libertadores 2024. Apesar de ter tido tropeços aí nas Copas, tropeços horrorosos inclusive, né? Perdeu todos os modelos de Copa, né? Porque o Paulistão, por exemplo, a semifinal já é um modelo eliminatório, de como se fosse uma Copa. Foi eliminado pro Água Santa, pro Ipiranga e pro América. O ano no Brasileiro até que foi bom, classificou para Libertadores, mas não tem jeito. Eu acho que o ano do Bragantino foi copo meio vazio, né? Pesando tudo aí, foram muitas eliminações para times muito inferiores. Mesmo assim foi bem no Brasileiro, mas copo meio vazio. Botafogo! O Botafogo foi quinto lugar no Campeonato Carioca, eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, eliminado nas quartas da Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. Melhor campanha do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da história dos pontos corridos, porém a maior pipocada da história dos pontos corridos, perdendo uma vantagem de 16 pontos. Não classificou nem para Libertadores, pegando apenas a pré-Libertadores e volta a disputar uma Libertadores, no caso uma pré-Libertadores, né? Pelo menos está dentro da competição, uma coisa que não acontecia desde 2017. Se você for pensar que o Botafogo é um time que saiu da segunda divisão e conseguiu cair na Libertadores, né, vai disputar ali a Libertadores ou a primeira fase da Libertadores, seria uma coisa boa, mas pegando todo o contexto de tudo, pro Botafogo é copo muito vazio, meus amigos. Não tem como, foi a maior pipocada da história, né? Entregou o título de bandeja aí pro Palmeiras, então não tem como. Por mais que tenha conseguido uma coisa boa, que foi a classificação na pré-Libertadores, não é boa o suficiente mediante a todo o resto que o Botafogo perdeu. Flamengo! Flamengo foi o terceiro colocado na Guanabara, ficando atrás de Vasco e Fluminense e vice-campeão carioca. Terceiro lugar no Mundial e o Real Madrid está esperando até agora a hora dele chegar. Vice da Copa do Brasil, eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final da Libertadores, depois de muita zoeira por ter pegado o próprio Olímpia achando que seria fácil. Vice da Recopa perdendo pro Independiente Del Valle. Vice da Supercopa perdendo pro Palmeiras. Quarto no Campeonato Brasileiro, chegou a ter chance de título e classificação direta para Libertadores. Se você for pegar num contexto de qualquer time, todos esses números seriam muito bons. Mas para as pretensões do Flamengo, né, que se achou o dono do mundo antes do ano começar, e eu tô falando mais de algum repórter ou algum torcedor, não todos, e com certeza não os jogadores, né? O jogador do Flamengo não vai chegar e meter a soberba achando que ganhou tudo. Mas tem algumas coisas que foram bem ruins, como por exemplo não ter conseguido nem a Recopa para um time que é supostamente muito mais fraco que a Independiente Del Valle. De toda forma, copo meio vazio pro Flamengo, não tem como. Para as pretensões do time aí que disputou 7 torneios, não conseguir levar nenhum é bem complicado e foi inclusive vice no próprio campeonato regional. Atlético Mineiro! Nosso galão querido foi tetracampeão mineiro. Eliminado nas oitavas da Copa do Brasil pelo Corinthians, ruim. Eliminado nas oitavas da Libertadores pro Palmeiras, ok, mas ruim. Depois de ficar a 6 pontos do Z4, se recupera e fica em terceiro no Campeonato Brasileiro. Classificação direta para Libertadores, time que mais venceu os times da parte de cima da tabela do Brasileirão, time que mais perdeu para os times de baixo da tabela do Brasileirão, entre os 6 primeiros, né, dos 6 primeiros times ali, o time que mais perdeu para os times de baixo foi o próprio Galo. Melhor defesa do Campeonato Brasileiro, juntamente com a do rival aí, o Cruzeiro, tomando só 32 gols. Melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. Finalizou a Arena MRV, concluiu o processo de SAF, que até o momento é a melhor SAF do país, tá? Se você pegar ali o que a SAF oferece, tudo que aconteceu, pode estudar, pode buscar informação. A SAF do Galo tá anos-luz à frente das outras que já existem. E também sagrou-se campeão brasileiro de 1937, voltando a ser o primeiro campeão brasileiro.
copo meio cheio, não tem como. Aí eu vou ter que concordar com o presidente. Claro, né, senhor presidente? Não foi só a derrota na última partida que foi o copo meio vazio, como ele falou, né? Nós tivemos aí muitas coisas ruins, eliminação pro Corinthians, eliminação pro Palmeiras, mas olhando o contexto geral do ano do Galo, foi sim um copo meio cheio. Grêmio! O Grêmio foi ex-campeão gaúcho, já tem 6 temporadas que o Inter não sabe nem o que é chegar perto da taça. Eliminado na semifinal da Copa do Brasil pro Flamengo, vice-campeão brasileiro depois de voltar da segunda divisão, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Luizito Soares, segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 63 gols, ficando atrás apenas do campeão. A quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro, tomando 56 gols, classificação direta para a Libertadores de 2024 e perdem o Soares aí para a próxima temporada. Assim sendo, eu considero o ano do Grêmio copo meio cheio. É isso aí, o ano do Grêmio foi maravilhoso, pô. Se você for pensar que o time saiu da segunda divisão em todo o contexto que rodeou tudo, foi eliminado, por exemplo, na Copa do Brasil pro Flamengo, né? Um dos times mais fortes do país aí, né? Foi vice-campeão do país depois de voltar da segunda divisão. Então, não tem condição. O Grêmio teve um ano muito bom e ano que vem vai ter que se esforçar aí para achar alguém no nível de Luiz Soares para carregar o time, porque vai ser difícil. E por fim, Palmeiras! Palmeiras foi bicampeão paulista, campeão da Supercopa do Brasil, eliminado na semifinal da Libertadores pro Boca Juniors, eliminado pelo São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, bicampeão brasileiro, garantido na Libertadores 2024, tem a revelação do campeonato, que já tem a sua venda encaminhada para a Europa em bons valores aí, que é o Endrick, melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 64 gols, aí a diferença dele pro Galo é que o Galo tem a melhor dupla de ataque, os dois atuando juntos e fazendo muitos gols. Os gols do Palmeiras são mais distribuídos entre todo o time, mas é o melhor ataque, fez 64 gols. Terceira melhor defesa do Brasileirão, atrás um gol apenas do Galo e do Cruzeiro, né? Se você for olhar que os dois têm a mesma pontuação, seria a segunda melhor defesa, tomando apenas 33 gols. Copo do Palmeiras cheio, lotado, transbordando. Meus amigos, não tem jeito. O Palmeiras aí, mais uma vez, a pedra no sapato dos outros times. Um time muito forte, muito qualificado, conseguindo novamente erguer a taça. E é isso, galera, esse aí foi o nosso avaliando, mas e aí, você concorda? Você discorda? Eu quero saber a sua opinião, irmão. E aqui eu tô falando a minha opinião, então respeite minha opinião, agora eu quero muito ouvir a sua e respeitarei muito a sua. O que você discordar, coloca aqui nos comentários, mas eu quero saber por quê. Por que você acha que o seu time não ficou copo cheio ou ficou copo cheio? Enfim, me conta aí porque eu quero muito saber. E se você ficou até aqui é porque curtiu o conteúdo, muito obrigado. Deixa o like pro YouTube reconhecer aí que o conteúdo é bacana e divulgar pra galera. Se você gostou de verdade, de coração, pega, compartilha nas suas redes, no WhatsApp, no Instagram. É só clicar no botão compartilhar aqui embaixo, ele vai te dar um link, você copia e manda. E principalmente se você tá chegando pela primeira vez, não tá inscrito, clica no botão aqui, se inscreve no canal. Sua inscrição é muito importante, eu faço questão e vai ser uma honra ter você aqui conosco na família Galo React, o canal do atleticano para todas as torcidas, especialmente para você hoje falando de todas as torcidas aí, né? É isso aí, meus queridos, muito obrigado, até o nosso próximo encontro, valeu e falou!